Então vamos lá. Então vamos serenando o nosso pensamento. Vamos deixando de lado o tumulto do dia, a aflição. E vamos nos dedicar neste momento ao nosso querido Jesus, a toda a equipe espiritual que preparou este ambiente para nos receber. E essa luz que vem do alto, trazendo o equilíbrio, a paz, a serenidade que viemos buscar. E assim, nos preparando para ouvir hoje palavras de ensinamento que vêm dos ensinos de Jesus. Esses ensinamentos que vão entrando em nosso ser, em nosso pensamento, na nossa mente, em nosso coração, fazendo aquela transformação que tanto necessitamos. E é com essa luz, com essa paz, que nós vamos pedindo permissão para dar início à tarefa desta noite. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje a nossa palestrante é a Mariângela, trabalhadora da casa. Mariângela, vamos lá? Agora com você. Dia 2. É dia 2? Já está com pilha, tá? Vou botar o slide para apresentar bem bonito. O meio é o vermelho. Esse aqui você vai para frente, esse aqui você vai para trás. Mas aparecendo esses do lado. Oi? Eu queria botar o slide para aparecer bem bonito. Não, já está no começo, ó. Aqui, ó. Está no começo, temor da morte. Esse aqui. Peraí. Acho melhor tirar e botar do meio. Do 4. Tá. O primeiro aqui. Peraí. Apresentação de slide. Eu não sabia do começo. Aqui. Bom, probleminhas técnicos, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, sintam-se envolvidos na luz que essa casa tem a nos oferecer. E hoje nós vamos apresentar um tema, que é um tema assim que acaba deixando a gente um tanto quanto assustado. Fala-se sobre o temor da morte. Então, vamos ver, né, o que a gente consegue aí amenizar um pouco esse temor que, em algumas vezes, ele é até natural. Então, vamos lá. Será que eu consigo? Não consigo. Então, vamos lá. Aí eu faço a pergunta para vocês. Quem tem medo da morte?
Ninguém? Já teve? Então, eu acho que, assim, quem não levantou o braço ainda, eu acho que é porque pode ser que esteja com receio, né, de se colocar, que tem medo da morte. Então, eu vou começar contando uma historiazinha que fala sobre o bico de luz, para a gente ter uma ideia. Um homem, ele andava por uma estrada bem deserta, escura, não tinha lua, um breu, uma escuridão total. E ele ia andando, mas ele estava muito apreensivo, aquele deserto. E ele foi caminhando. De repente, ele sentiu que tinha alguém caminhando junto com ele, andando junto. Então, ele deu a meia paradinha, olhou para trás, tudo escuro, não viu nada, e perguntou: quem é que está aí? E ninguém respondeu. E ele tratou de apertar o passo, né? Foi andando mais rápido, e quem é que estava ali também fez o mesmo, apertou o passo, foi andando. Nisso ele foi ficando nervoso, apreensivo, e falou assim: vou correr, né? Então foi correndo. E atrás dele alguém também estava correndo. Aí ele pegou, acelerou mais ainda, deu aquele galope, foi correndo, o coração parecia que ia sair pela boca, né? As perninhas a toda. Nisso, ele avista um bico de luz, quer dizer, um postezinho, né? Com uma luzinha. E ele correu para aquele poste, aquele bico de luz. Quando ele chegou lá, ele devagar olhou para trás, ele falou assim: vou ter que encarar, né? Não tem jeito. Ele olhou para trás e é como que se aquilo tudo tivesse aquele alívio. Era um burrinho velho que acostumava acompanhar os andarilhos que passavam por ali. Então, o Espiritismo é para nós esse bico de luz que faz com que a gente se ilumine através do conhecimento e não tenha mais o temor da morte, né? Que, vamos imaginar, acho que ele devia estar imaginando, né? Um homem com a foice correndo atrás dele para ceifar a vida dele. Então, quando ele deu com aquele burrinho, ele teve aquele alívio, um alívio total. Então, a gente tem que entender que o Espiritismo é isso, esse bico de luz que ilumina os caminhos misteriosos, do retorno, dizer, como do retornarmos, né? Afugentando os temores irracionais e constrangimentos perturbadores. Com a doutrina espírita, podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la, pois é a única certeza que todos nós temos é que um dia iremos morrer, entre aspas, né? Porque nós não morremos, nós desencarnamos. E assim nós vamos continuar a ver aqui o nosso estudo. Como o Espiritismo, então, define a morte? Vamos ver. Retorno, regresso à pátria, a morada espiritual, de onde viemos, para onde iremos e quando chegar a nossa hora. Então, se é um regresso à pátria, vamos imaginar assim. Bom, vou viajar para os Estados Unidos, né? Uma comparação. Peguei meu visto de permanência, né? Porque precisa ter uma autorização, visto, para ficar lá. Chegou determinado tempo, aquele visto venceu e não pôde mais ser renovado. Então, o que acontece? Eu teria que retornar à minha pátria, né? Então, tinha que voltar para minha casa, porque lá eu não poderia fazer mais. Então, eu estou fazendo essa comparação para que a gente veja que, se é um retorno, eu vou voltar para onde? Para minha casa, da onde eu vim. E
com essa certeza, né, com essa convicção, a morte perde aquela atmosfera pesada, densa, fúnebre, né, escura, como se fosse algo terrível, que muitas das vezes a gente ouve os amigos falarem de alguém que tenha desencarnado e fala assim, coitado, foi tão novo, morreu, tadinho, coitado, com muito pesar, né, daquela pessoa ter desencarnado, sem ter o entendimento que ela está retornando à pátria espiritual. Se a morte é o retorno à pátria espiritual, por que a morte é tão temida? Né, gente, nós vamos retornar da onde viemos. Aí tem algumas situações que vão fazer com que a gente perceba que acabamos fazendo isso mesmo. Instinto de conservação é um deles, né? Então, nós precisamos ter, sim, o instinto de conservação, porque senão, se adoecemos, se a gente não se tratar, vamos desencarnar, então precisamos nos cuidar. Se eu andar distraída pela rua, vou ser atropelada, vou desencarnar. E quando eu faço isso de maneira intencional, eu me torno o quê? Um suicida. Então, olha o perigo aí. Eu preciso conservar o meu corpo? Sim. Mas preciso ter equilíbrio para entender que quando chegar o momento da minha volta, da minha passagem, meu retorno, eu possa fazer com tranquilidade, com serenidade, porque não é minha primeira vez que eu faço isso. Nós fazemos sempre isso nessas nossas idas e vindas à nossa encarnação. Desconhecimento que é um espírito imortal. Então, quando eu não tenho esse conhecimento, eu acho que morri e acabou. Então, quando eu tenho essa certeza que eu sou um espírito imortal, eu também tenho um novo pensar. Vamos imaginar um carro. O carro, ele precisa de quê? De um condutor. Ele precisa de um condutor para ele se movimentar. Vamos supor que aquele condutor esteja impossibilitado de conduzir aquele carro. O carro vai sair do lugar? Não, porque não tem um condutor. Vamos colocar assim mais no concreto. Quem seria o carro? O nosso corpo físico. E quem seria o condutor? O espírito. Então, se não tiver o espírito para conduzir o carro, né? Vamos colocando, dando esse exemplo. Ele não tem como sair do lugar. Então, nós precisamos do nosso corpo físico para que a gente possa se conduzir, mas o espírito, que é imortal e que lá está para o nosso crescimento espiritual. O desconhecimento também da vida futura faz com que a gente tema a morte. Eu não sei o que vai ser depois da morte, morreu, tudo acabou, será o que vai me acontecer quando eu morrer? Então, isso também nos causa o temor. Então, quando eu tenho conhecimento da vida futura, também vai me dando mais serenidade no momento em que chegar a hora do meu retorno à pátria espiritual. Religiões tradicionais que falam do céu e do inferno de conformidade com nossas ações. Então, se eu parar para pensar como eu estou agindo na minha encarnação, eu posso ficar pensando assim, será que eu vou para o céu ou para o inferno? Isso também vai me dar medo, não é? Quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno, mesmo porque ele também não existe. Então, o leigo, o que desconhece, ele vai temer a morte por conta de poder ir ou não
ou para o paraíso ou para o inferno. E a condição moral, né? Quer dizer, a pessoa comprometida com a irresponsabilidade pressente que o retorno não será agradável. Como assim? Bom, nós temos o nosso anjo da guarda, o mentor espiritual, que queiram, né, nominar. Então, temos sempre orientações desses amigos que vêm nos dar ali um conselho, dizer que não estamos indo bem, que deveríamos mudar o nosso procedimento, a nossa atitude, mas não damos confiança para ele. Só que quando vai se aproximando o tempo do desencarne, a gente pressente que aquele retorno não vai ser legal. O que eu vou encontrar? Como que vai ser? Quem vai me receber? E eu não andei bem, como será a minha chegada? Então, esse também é um dos fatores que faz com que a gente tema a morte. E o apego às coisas materiais. Vamos supor, trabalhei muito, comprei meu carro. Gosto tanto desse carro. Como que eu vou morrer e vou deixar esse carro? Vou contar uma coisa verídica para vocês. Um cidadão dos Estados Unidos, isso já faz muitos anos, saiu uma reportagem que ele pediu para que, quando ele morresse, ele fosse sepultado dentro do próprio carro. Isso saiu estampado. Ele, né, pedindo essa reportagem, falando que ele seria sepultado dentro do carro, onde ele tinha aquele amor, aquele apego. Só que ele, quando chegar no plano espiritual, vai ver que ele não leva carro. Nós não levamos nada. Tem uma roupa legal, poxa, curti aquela roupa. Pô, vou morrer, vou deixar minha roupa novinha, a roupa que eu gosto tanto, os outros que vai usar. Então, use agora enquanto pode, porque não levamos nada, não levamos carro, não levamos casa, não levamos nada. A não ser que alguém tenha um espírito de faraó que queira, vou fazer uma pirâmide, vou colocar tudo lá dentro para que ninguém use meus bens que eu tanto amo, mas que também, bobagem, não leva a nada. A única coisa que iremos levar é o nosso conhecimento, as nossas atitudes, isso nós vamos levar, sejam elas positivas ou negativas, isso nós levaremos conosco. E o grande apego também aos entes queridos. Olha, vou desencarnar, quem vai cuidar do meu filho? Do meu netinho que eu amo tanto? Não posso. Então, fica naquele apego sem conseguir se libertar das amarras que nos prendem ao corpo físico. Deixando de ter a compreensão que Deus não desampara nenhum de nós. Que se teve um programa desse desencarne, também há de ter um programa para que alguém apareça na vida daquele ente querido para cuidar. Então, tudo nas leis divinas tem um propósito. Deus não permitiria que nenhum de seus filhos ficassem à deriva, abandonado. E Kardec também vai nos explicar o que ocorre. Aqui vocês estão vendo um homem deitado na cama, quer dizer, no seu quarto, no seu leito, e ele desprendido. E vocês estão vendo também que é um cordãozinho de luz, um cordão prateado. Então, Kardec vai nos explicar, aqui na questão 401 do Livro dos Espíritos, que ele diz assim: durante o sono, as ligações que o prendem ao corpo físico se afrouxam e ele vai encontrar com os outros espíritos no mundo espiritual. Então, quando nós deitamos para dormir, é importante fazer a prece antes de dormir,
nós vamos ao encontro daqueles entes queridos que já foram, né, partiram antes de nós, nossos amigos, vamos a lugares que temos afinidade. Então, olha a importância também de ver aonde estamos indo, porque diz que ali onde está o teu tesouro está seu coração. Então, onde eu vou? O que faço? Então, dentro da lei da afinidade, eu também, quando eu dormir, eu vou para os lugares que eu me afinizo, encontrar com entes queridos e também posso me encontrar sem querer, claro que a gente não quer encontrar, com aqueles a quais nós fizemos mal, ou tratamos mal, ou fizemos algo que possa ele não ter gostado. O que vai fazer com que nós, encarnados, sejamos identificados no plano espiritual? Vamos estar lá, somos o espírito. Esse cordão. O cordãozinho vai mostrar a todos que quem tem o cordão ainda está encarnado, ele vai ter um retorno para o corpo. O que não tem mais cordão, não tem mais corpo, então ele já está desencarnado. Então, quando o homem dorme, olha o que Kardec, brilhante, quando o homem dorme, encontra-se momentaneamente no estado que ficará de forma definitiva depois da morte. Solto, né? Então, esses fatos ocorrem visando nos ensinar a não ter medo da morte, uma vez que morremos todos os dias ao dormir. Então, já é um preparo. Olha a importância da gente estudar, aprender, ter esse conhecimento. Bom, vou dormir, vou orar, vou pedir amparo para que eu vá para um bom lugar, para que eu não me encontre com quem possa me ofender, me fazer algum tipo de mal. Quero encontrar com os meus amigos, com os meus entes queridos, quero estar em alguma escola para aprender mais. Isso tudo eu posso desejar no momento em que eu vou me emancipar, durante o meu sono físico. Então, já nos preparamos todas as noites para o que vai acontecer futuramente. Então, é o que Kardec diz, a gente já começa a se preparar. Então, não temos que temer. E a morte? Ela é igual para todos? Vamos pensar também o que Kardec vai nos dizer. Ele diz que biologicamente sim, mas espiritualmente não. Biologicamente sim, como? Perdi todos os meus fluidos vitais, não tenho mais. Meus órgãos cessaram o funcionamento, então não tem como mais eu estar vivo. Mas espiritualmente não. Vamos ver aqui. Depende do grau de comprometimento do morto com a vida física. O que fez ele durante toda a vida? Será que fez o bem? Será que foi uma pessoa bacana? Ajudou? Contribuiu de alguma maneira para o crescimento dele e dos que estavam juntos dele? Então, estamos vendo aí. Ou pessoas muito envolvidas com vícios e paixões, com ambições, interesses materiais, apegados a situações transitórias, e a família enfrentarão dificuldades. Então, vamos supor, pessoas que só pensam na parte de paixões materiais, ambições. É uma pessoa que só quer as coisas materiais. Então, ele não está o quê? Se espiritualizando. Nós devemos sempre entender, somos espíritos e estamos encarnados. Estamos aqui para isso, para nos tornarmos melhores
para que quando a gente retorne bem. Porque de acordo com o meu viver, eu também terei um bom ou um mau morrer. Nós vamos ver aqui adiante no estudo. Então, precisamos fazer o quê? Mudar as nossas atitudes, que ainda dá tempo. Nós não sabemos o dia que iremos, mas nós sabemos que iremos. Então, precisamos nos preparar. A Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo, ela diz que a gente deve viver a cada dia como se aquele dia fosse o último dia da nossa vida. Organizar tudo, não deixar pendência, para que, se acontecer a hora do retorno, a gente possa ir em paz. Como assim? Eu vou me reconciliar com quem? Ali eu tenho pendência, não vou deixar para os encarnados cheio de problemas para resolver, problemas às vezes financeiros. Então, o que eu puder, eu tenho que resolver na cada dia, como ela diz, como se fosse aquele dia o nosso último dia para estarmos aqui. Então, precisamos viver como? Bem, fazer o melhor que a gente possa. Então, se eu já sei disso, o que eu devo fazer para ter uma boa morte? Se desmaterializar e se espiritualizar. Deixar de estar só voltado às coisas materiais e começar a se espiritualizar. Mas como que eu vou começar a me espiritualizar? Aí nós vamos ter aqui alguns exemplos. Cultivo das boas ações, a prática do bem, da caridade. Então, tudo isso eu já começo o quê? Deixar a parte material e me envolver mais com a função de me espiritualizar. O perdão constante da ofensa. Mas por que? Será que se eu tenho que perdoar? Tem, porque o perdão, ele faz bem a quem perdoa. Ele beneficia aquele que está perdoando. E sem contar que quando a gente também não perdoa, aquele irmão pode querer nos cobrar, pode querer achar que nós não merecemos ser felizes e querer, como está desencarnado, buscar sempre a estar próximo a nós, buscando nos atrapalhar, nos fazer sofrer de alguma maneira. Então, é importantíssimo. Jesus disse: reconcilia-te enquanto estás a caminho. É isso. Então, eu devo me reconciliar, me acertar enquanto eu estou caminhando juntinho, encarnado, porque depois de desencarnado, não sabemos como vai ser. Nutrir bons pensamentos. Toda vez que vier um pensamento negativo, um pensamento que não seja legal, vamos procurar ler uma página, ter uma conversa sadia, para que a gente não nutra maus pensamentos, porque quando a gente nutre bom pensamento, a gente atrai boas energias, bons espíritos para junto da gente. Mas quando eu também começo a pensar negativo, eu também atraio energias para próximo de mim, também negativas. O estudo envolvendo os porquês da vida é muito importante eu conhecer quem eu sou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui na Terra encarnado, qual o meu objetivo e para onde eu vou depois que chegar o meu momento. Então, é muito importante. Onde nós vamos encontrar? No Livro dos Espíritos, no Evangelho. Então, a codificação tem temas maravilhosos e esclarecedores para que possamos tirar as nossas dúvidas.
O autoaprimoramento, o que é isso? Se fala muito em reforma íntima. O que é reforma íntima? Quando eu vou fazer uma reforma na minha casa, fica uma bagunça, não fica? Fica aquilo tudo removido, aquilo espalhado. Tão apegado às coisas materiais, inclusive a sua própria aparência física, cultuava a beleza, ele, no momento de descuido, teve um acidente por imprudência dele mesmo, desencarnou. Então, por ele desconhecer a vida espiritual, ele desconhecer que existe um depois, existe uma continuação, ele ficou apegado aos seus despojos, aos restos mortais. Então, ele via ali, sem querer sair, que ele queria continuar tendo corpo, e um corpo belo. Quando ele viu aquele corpo se deteriorando e os vermes comendo, ele entrou num estado de perturbação tão grande que ele precisou ser socorrido pela equipe espiritual. E deu trabalho, porque o apego, ele não aceitava de jeito nenhum perder aquele belo corpo, aquele corpo se deteriorando. E aquilo fez para ele tão mal que ele começou a ter visões de alguém o perseguindo, que era aquele próprio cadáver dele. Então, se quiserem ler, Nosso Lar, capítulo 29. Vocês vão encontrar lá. Precisamos ter cuidado com o nosso corpo? Sim, mas um apego excessivo gera desequilíbrio. Então, precisamos sempre viver de maneira equilibrada, com a certeza que um dia, não sabemos qual, retornaremos à nossa pátria. Se há uma pátria espiritual, como situar a experiência humana? Então, por que estamos aqui, se eu tenho uma pátria espiritual? A jornada na Terra destina-se à nossa evolução. Então, precisamos estar aqui, encarnados, para vivenciar várias situações, inclusive muitas das coisas a qual prometemos antes de reencarnar, que cumpriríamos, que faríamos, demonstrando que já estamos melhorando. Mas muitas das vezes chegamos aqui, esquecemos e não conseguimos. A Terra pode ser para nós um hospital, uma escola, uma prisão, um albergue. Depende de como vivemos, do que pensamos e de como a encaramos. Aquele que acha que é uma prisão, eu estou numa prisão, não quero ficar nessa prisão. Ele vai fazer o quê? Vai querer retornar à pátria. E quando a gente retorna de maneira, não no momento que eu provoque isso, eu vou ser um suicida. E o suicida tem consequências terríveis, terríveis.
Então, de maneira nenhuma, eu posso provocar intencionalmente o meu retorno à pátria espiritual. Tudo tem um planejamento, o tempo de ficar e o tempo de retornar. Então, dependendo, estou aqui na escola, vou aprender a conviver, vou me reconciliar. Que maneira eu estou vendo a minha encarnação, esse meu momento? Eu costumo dizer que nossa encarnação, de um modo geral, é a nossa melhor encarnação, de todas que já tivemos. Porque agora nós estamos no nosso momento do despertar do espírito, de nos conhecermos e saber o quanto já mudamos e do quanto ainda podemos mudar para nos tornar melhores. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 40, Kardec fala assim: a fé no futuro e o conhecimento que se adquire durante a vida de que a mesma continua, facilita o enfraquecimento dos vínculos que prende o espírito ao corpo físico na hora do desencarne. Quer dizer, eu vou estar mais espiritualizada, vou estar mais leve, não vou dar trabalho à equipe espiritual para me ajudar no meu desenlace. Ao contrário, ocorre quando o homem concentra todo o seu pensamento nas coisas materiais. Para estes vínculos estão mais presos e a separação é mais dolorosa e demorada. O despertar no além-túmulo vai ficar cheio de perturbação e ansiedade. Então, aí, Kardec, mais uma vez, explicando, nos esclarecendo que, de acordo com a minha vida, de que eu faço, eu vou ter um bom viver e também um bom morrer. E, para encerrar, o nosso querido Chico, nos dando conselho, que a morte é simples mudança de veste. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Então, nós vamos encontrar aquilo que cultivamos agora. Então, vamos cultivar o quê? Rosas, amor. Se a gente cultivar espinho, a gente só vai também colher sofrimento. Não que nós não estamos aqui fazendo apologia à morte, muito pelo contrário. A vida, porque a vida continua, estando nós no nosso corpo físico ou não. A vida continua. Que possamos refletir na maneira que estamos encarando a nossa vida, para que a nossa vida possa ser uma vida mais aproveitada. Muita paz para todos. E agora nós vamos orar para agradecer e depois ir ao passe. Querido Jesus, estamos agradecidos por essa noite, por tantas bênçãos que recebemos sobre nós, nesta casa de luz. Tanta luz, Senhor, e que estamos nos sentindo iluminados, e que possamos levar conosco para os nossos lares toda essa paz, essa luz que recebemos nesta casa na noite de hoje. Que também possamos, ao chegar aos nossos lares, contagiar os nossos entes amados com tudo aquilo que recebemos nesta casa. Ampare a cada um que aqui está presente, que veio receber todas essas bênçãos que recebem na noite de hoje. Nos envolva, Senhor Jesus, com sua luz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.